pessoal, meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje nós falaremos sobre literatura, especificamente sobre os líderes modernistas da primeira fase. Vamos lá? Quando nós falamos de líderes modernistas, inclusive nós temos aulas acerca desse tema, nós citamos dois. Pessoal, antes de falar desses líderes, adianto a vocês que eu trago dois escritores, um da prosa e o outro do verso, tá? E aí, ai professora, pelo amor de Deus, o que é prosa? Quando nós falamos de prosa, é um texto organizado em parágrafos, um romance, enfim, um texto que tem uma paragrafação. Quando nós falamos em texto organizado em verso, que é o caso da poesia, como muito se cita, e o poema, é um texto organizado aí em versos que não segue necessariamente aí que eu tenha que escrever até o final da linha, mas que eu tenho alguns elementos rítmicos, sonoros, e aí que eu tenha um certo desenvolvimento, organização de estrofes, enfim, nessa disposição de acordo com a classificação dele, tá? Então, nós trataremos agora de dois escritores, o primeiro da prosa e o outro do poema do verso, tá bom? E na prosa nós temos ele, o grande Mário de Andrade. Mário de Andrade viveu de 1893 a 1945, artista e estudioso bastante plural, iniciou sua carreira pela dedicação à música, mas logo aderiu a outras modalidades artísticas. Em 1917, publicou, sob o pseudônimo de Mário Sobral, seu primeiro livro, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. E aí nós temos uma palavrinha que nós precisamos compreender, principalmente agora para o modernismo, que é a palavra pseudônimo, tá? E aí, pseudônimo, segundo o dicionário Michaelis, ou Michaelis da língua portuguesa, que assina um nome suposto. Quer dizer, quando eu falo de pseudonome, é um nome falso, um nome que eu utilizo ali para aquela situação, de modo que eu não identifique ou que eu não revele a minha identidade, tá bom? Vamos lá, essa é a foto do nosso escritor. E aí a gente tem uma pintura dele, feita pela Tarsila do Amaral. E ele, quando a gente trata desse autor, a obra dele é de fundamental importância. Então, quando a gente fala de Mário de Andrade, pessoal, logo vem na cabeça Macunaíma, porque a obra mais conhecida dele na prosa é Macunaíma, que tem grande relevância literária do ponto de vista de uma perspectiva da teoria literária, quer dizer, é um texto que a partir dali eu tiro algumas análises que tem alguma informação importante para a constituição, para a formação da literatura brasileira, ainda mais agora no modernismo. Vamos lá, ele é um escritor modernista brasileiro, ele adere completamente aos ideais modernistas da Semana de 22. Se você não lembra o que é a Semana de 22, nós já temos aulas sobre esse conteúdo, mas, no geral, assim, numa perspectiva bem ampla, assim, para ir direto ao ponto, a Semana de Arte Moderna, ela é o que dá início ao modernismo no Brasil, em que a gente tem a exposição de diversos textos ali, diversas produções literárias e artísticas que inauguram o modernismo no Brasil. Vamos lá. A prosa foi a forma literária que deu visibilidade à escrita de Mário de Andrade. Suas principais obras são os romances Amar, Verbo Intransitivo, e Macunaíma. Eu coloquei para vocês aí no slide o link desses livros, tá? Eles são de domínio público, vocês conseguem fazer um download pesquisando direitinho. E aí a gente vai falar especificamente do Macunaíma. Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, foi publicado em 1928. É considerado a obra-prima de Mário de Andrade. O livro é fruto das pesquisas que o autor fazia sobre as origens e as especificidades da cultura e do povo brasileiro. O romance narra a história do herói indígena Macunaíma, desde seu nascimento na selva até a sua morte e transfiguração. Pessoal,
Quando a gente fala em termos de literatura, eu sempre friso isso porque é muito importante. No geral, a literatura brasileira, ela tende a trazer um símbolo de identidade, símbolo de nacionalidade. Quando a gente vai lá na periodização literária, o que é que a gente percebe? A gente tem lá o quinhentismo, que é uma manifestação literária, e a gente tem o barroco, o arcadismo, e posteriormente a gente tem o romantismo. O romantismo é a primeira escola literária brasileira. Então, a gente tem a divisão da literatura em era colonial e era nacional. Então, o romantismo é a primeira tentativa, na verdade, existe ali a demonstração do traço de nacionalidade. O que é ser nacional? O que é o nacionalismo? Qual símbolo eu devo escolher para mostrar que o meu país existe, que eu tenho uma literatura própria? Então, inicialmente se escolhe o índio, mas se escolhe de uma forma que a escrita ela parece muito idealizada, quer dizer, ainda com muitos ideais também europeus. E aí a gente tem o Macunaíma, em que eu tenho as várias facetas, quer dizer, os vários lados do herói. Ele não precisa ter somente qualificações, adjetivos positivos, mas aí eu tenho agora alguns defeitos, quer dizer, eu não tenho um brasileiro perfeito sem nenhuma falha. Então, o Macunaíma narra a história desse indígena, mostrando as múltiplas facetas do povo brasileiro, tá bom? Então, eu coloquei aí na tela para vocês Macunaíma versus Iracema. Iracema é uma obra do romantismo brasileiro de José de Alencar e Macunaíma é do referido autor que nós estamos trazendo para a aula de hoje. Eu escolhi para vocês dois trechos, um trecho de Iracema e um trecho de Macunaíma, para vocês compreenderem a relação que existe entre esses dois textos, porque existe, de fato, uma intertextualidade. Para você que não sabe o que é intertextualidade, é a relação que existe entre textos, tá? Então, eu trouxe essas duas obras para a gente verificar o caráter moderno da obra de Mário de Andrade. Vamos lá iniciar. Esse é o capítulo 2 de Iracema. Diz assim: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que seu talhe de palmeira. Observa aqui nesses dois primeiros parágrafos, eu tenho a descrição da protagonista, da Iracema, e essa descrição ela é feita com a fauna e a flora brasileira, mas de forma idealizada. Então aqui eu tenho a virgem dos lábios de mel, quer dizer, eu tenho aqui uma característica muito idealizada. E aí, sempre quando eu trago isso para as minhas aulas, eu digo, mas gente, pelo amor de Deus, existia creme dental, existia escova de dente nessa época? Não existia. Mas a gente sabe que é uma forma idealizada de retratar a nossa protagonista aí, que é o símbolo de nacionalidade, tá? Continuando. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Viu? A minha suposição acerca do creme dental aqui cai bem específica. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria ao sertão e às matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Agora vamos ao trecho de Macunaíma. Esse aqui é o capítulo 1 de Macunaíma. Diz assim: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Observa, pessoal, aqui como eu tenho uma relação de intertextualidade, quer dizer, no fundo da mata virgem nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. E aqui a gente tem essa relação, mas que eu tenho uma nova representação do povo brasileiro. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera que a Índia Tapanhumas
pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Um ponto a se tratar aqui. Observa que aqui eu tenho, enquanto em Iracema eu tenho a formação do povo brasileiro a partir da união de uma indígena com um português, com um europeu, eu tenho o nascimento do primeiro brasileiro. Aqui em Macunaíma eu já trago uma mistura desse povo brasileiro, quer dizer, eu tenho... Ele é índio, ele nasce no fundo da Mata Virgem, indígena, só que ele nasce, assim como descreve o autor, preto retinto. Então eu mostro que o povo brasileiro, ele não é só do índio com o europeu, mas aí eu tenho o negro já inserido na história. E aí observa, uma criança feia, se lá em Iracema eu tenho o objetivo de mostrar o quanto ela é bonita, o quanto ela é bela, aqui não, eu tenho já uma característica negativa acerca do meu personagem. Já na meninice, fez coisas de Sarapantá. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" Então, observa que a preguiça não é vista por muitos como algo positivo, mas sim algo negativo. E aqui o autor ele faz questão de enfatizar que a dicção da professora, que o povo brasileiro não é necessariamente dotado de só coisas boas, de caráter, mas sim, eu tenho múltiplas faces e é isso que se enfatiza. Agora nós temos o nosso escritor, o nosso poeta, o Oswald de Andrade, que nasceu aí em 1880 e faleceu em 1954. Ele nasce em São Paulo, vem de uma família de ricos comerciantes de imóveis. Por conta de suas facilidades financeiras, ainda jovem, lançou o Pirralho, jornal humorístico de grande repercussão. Oswald de Andrade foi casado com a pintora Tarsila do Amaral, uma das fundadoras do modernismo brasileiro, e mais tarde com outra personalidade da cultura brasileira, Patrícia Galvão, a Pagu. Então observa aí que nós temos 2 grandes nomes aí, que é o Oswald de Andrade vinculado à escritora, à pintora, perdão, Tarsila do Amaral, que tão bem representou o modernismo quando se fala de arte. Agora eu trouxe para vocês esse poema, intitulado Pronominais. Diz assim: "Dê-me um cigarro", diz a gramática, "do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro." Observa aqui, eu tenho algumas pontuações a fazer. Primeiro, acerca da colocação pronominal. Lá vem a professora, se ela já acha difícil literatura, ela inventa de colocar na aula gramática. O nome já é bem sugestivo, pessoal. Quando nós falamos de colocação pronominal, a gente fala da posição que esse meu pronome ele está inserido ali na palavra, tá? Então, quando a gente fala de colocação pronominal, é isso. Então, observa que eu tenho o "dê-me um cigarro" inicialmente. Vou colocar na tela para vocês. Ó, "dê-me um cigarro", e lá embaixo eu tenho "me dá um cigarro". Então, eu tenho esse pronome antes do dar, né, do verbo dar, e eu tenho ele depois. E aí o autor ele coloca em xeque, quer dizer, ele coloca em discussão a língua falada versus a língua escrita. Quando nós falamos da língua escrita, levando em consideração a língua formal, a língua padrão, aquela privilegiada socialmente, a gente fala que o correto não é "me dá", é "dar-me". Então, o ideal para o nível formal seria isso e o ideal para o escrito. Mas na língua falada, a gente tem o "me dá", ou "me empresta". A gente não fala "empresta-me tua caneta", "empresta-me tua borracha", a gente diz "me empresta" e pronto, porque a gente tem a linguagem coloquial e a linguagem formal. E há uma certa crítica relacionada ao uso da língua, quer dizer, muito se fala em
prezar pelo nível formal da língua portuguesa. No entanto, a gente observa que no dia a dia a massa fala de forma ou utiliza a língua de forma diferente. E aí um último ponto, que é a definição de nacionalidade, quer dizer, olha só quando ele diz assim: mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Mostrando aí essas múltiplas faces ou formas de uso da língua portuguesa, que não precisa necessariamente ser a língua formal. Vamos lá, eu trouxe para vocês a questão 7 do livro A Prova Enem, do primeiro ano, ou primeira série do ensino médio. Essa questão ela encontra-se lá na página 26, então se você estiver com o livro em mãos, acompanhe a leitura comigo, se não, fique por aqui e mesmo assim acompanhe. Diz assim: música de manivela. Sente-se diante da vitrola e esquece-se das vicissitudes da vida. Na dura labuta de todos os dias, não deve ninguém que se preze descuidar dos prazeres da alma. Discos a todos os preços. Aí a gente tem um poema do Oswald de Andrade. Vamos lá, nossa pergunta. A poesia modernista de Oswald de Andrade apresenta, entre muitas experimentações e inovações na construção do texto literário, a incorporação de elementos próprios de outros gêneros não literários. Aqui a professora vai fazer uma ênfase. Existe na língua, no estudo da língua portuguesa, quando a gente fala de literatura, o texto literário e o texto não literário. O que seria o texto não literário? O texto não literário é aquele que tem uma linguagem objetiva, denotativa, que eu vou direto ao ponto, em que eu tenho o objetivo apenas de trazer uma informação. Quando eu falo de literatura, como vocês bem sabem que a professora é amante, nós falamos do uso da língua de modo que ela vai trazer algum sentimento, despertar alguma emoção no leitor, e aí vai levar a alguma reflexão, a algum entendimento, tá? Então, o que acontece aqui? Ele traz um gênero textual para o foco aqui, que é um gênero não literário. E aí a pergunta vai ser: qual gênero seria esse? Ou que característica eu tenho? Vamos lá. Diz assim: é o que ocorre no poema Música de Manivela, em que o poeta utiliza uma linguagem típica de textos técnicos. Falando de termos técnicos, nós falamos de termos que são conhecidos por algum grupo específico, que não é popularizado. Não seria essa a nossa resposta. Religiosos, a gente não vê nenhuma linguagem religiosa. Científica, a gente não observa na leitura nomes científicos. E nós chegamos finalmente à nossa resposta, a alternativa correta, assertiva, que é a letra D, publicitários. Pelo amor de Deus. Professora, lá e vem, o que é texto publicitário? O texto publicitário, ele tem como foco o receptor. O que é o receptor? É aquele que recebe a mensagem. Então, quando eu tenho um texto publicitário, o meu objetivo é de convencer esse leitor acerca de um determinado... Pode ser acerca da compra de um determinado produto ou de uma ideia. Então, o texto publicitário tem essa função. E aí, como que eu identifico isso? Eu identifico na forma como o meu verbo ele aparece no meu texto. Vou mostrar para vocês. Olha só. Sente-se diante da vitrola e esqueça das vicissitudes. Observa que ele usa o verbo sente-se. Ele não diz, você poderia sentar, talvez se você sentasse. Então, ele dá uma ordem aí, tá? Na dura labuta de todos os dias, não deve. Olha só, não deve. Eu tenho um imperativo negativo. O que é o modo imperativo? Aquele que dá a ideia de ordem ou pedido. Então, é isso que nos dá a resposta adequada a essa questão. Então, observa que nós falamos de literatura e quando nós falamos de questões do Enem, eu tenho que ter um amplo conhecimento acerca da língua e não somente de literatura, tá, pessoal?
Então, por hoje é só. Se você tiver dúvidas acerca desses novos autores, escritores, não tão novos assim, mas consagrados da nossa literatura brasileira, você pode acessar a nossa plataforma Eduque e rever esta aula.